Camanho, muito obrigado. Eu agradeço a todo o departamento de ortopedia da USP, ao Nardelli pessoalmente pelo convite, a todos os amigos aqui que ficamos conversando durante uns 10 minutos. Um prazer enorme para mim representar o Grupo Fleury e representar uma boa radiologia que nós possamos no dia a dia ajudá-los, né, no diagnóstico, né? E aqui, como vocês já falaram muito bem, e eu não quero entrar em detalhes da relação da síndrome compartimental, que vocês sabem muito melhor do que eu, é a relação de que nós temos uma relação importante de um segmento, né, uma relação de pouca complacência, onde tem um desequilíbrio na relação conteúdo-continente, e isso pode acontecer em vários aspectos do corpo humano. Um local bastante frequente que nós esquecemos é o crânio, né, a hipertensão craniana, né, os derrames, as relações dos AVCs, isso acontece com uma relação bastante diária, né? Então você tem uma hipoperfusão transitória e uma consequente sofrimento das estruturas do seu interior. Claro que isso dividido quando você tem um aspecto de uma fase aguda, que eu não vou tocar nesse assunto, com todas essas possibilidades relacionadas a uma síndrome compartimental aguda, mas nós vamos tratar aqui na relação da diferença do que é aguda do que é crônica, a relação que das agudas, como todos os senhores sabem muito bem, da relação traumática, da relação do diagnóstico clínico ter que ser imediato e rápido, a relação da fasciotomia de emergência, mas eu vou me ater à relação das crônicas, né, a relação de induzida por exercício. O relação, como é uma síndrome, lembrado um fato bastante importante, o diagnóstico prevalente é clínico, né? O método de imagem tem um poder bastante importante a relação do diagnóstico, mas também para os diferenciais, dos seus diferenciais, da relação dos outros diagnósticos diferenciais. E o tratamento, como vocês vão falar, é melhor do que eu, a relação do tratamento clínico é a relação da fasciotomia eletiva, quando necessário. Mas eu queria me ater um pouquinho a esse artigo que eu acho extremamente importante para o entendimento do que é o sinal na ressonância, tá? Isso aqui é muito interessante, um artigo até antigo, um artigo japonês de 94, em que ele trouxe a seguinte explicação, né? O que é o sinal normal após uma atividade física? Por quê? Isso é um outro ponto extremamente importante para que nós não façamos falsos positivos pela ressonância, né? Primeiro tem que ter um dado clínico, uma suspeita clínica e um exame protocolado, como o Dr. Camanho acabou de falar de forma muito clara. Mas vocês não podem entrar, e o radiologista não pode entrar num viés daquilo que é o normal. Então aqui é muito interessante. Então são voluntários, pegaram 12 voluntários saudáveis com uma média de 26 anos de idade, e fizeram com que eles fizessem movimentos excêntricos controlados, levantando da cadeira, apoiando em uma perna e duas pernas, 300 vezes, tá? 300 vezes. E foram mensurando a relação do sinal T2, o sinal T2, só para fazer um en passant rápido, é aquele sinal onde eu tenho um sinal maior, onde eu vejo líquido, onde eu vejo a relação da bexiga, onde eu vejo o líquor na coluna, de uma forma bastante brilhante, esse é o sinal T2, e a relação, ele media ao mesmo tempo o volume do músculo. Mediu também a relação da dor e mediu o controle de CPK. Então foi bastante interessante, ele dado clínico de dor, relação laboratorial, volume transverso do músculo e o sinal T2. E ele foi fazendo isso de forma imediata, então reparem aqui, ó, os valores de tempo estão abaixo no gráfico aqui. Então o que é isso aqui? Sinal T2, aqui a relação do reto femoral, vasto lateral, aqui o vasto intermédio e o vasto medial. E é a mesma coisa para a relação do volume do músculo. E aí vocês reparam o seguinte, o sinal T2, logo no começo, nos primeiros minutos após a atividade física, ele explode. Ele fica super alto, tá? Isso de forma fisiológica. Tanto no reto femoral, mas principalmente no vasto lateral. Acontecendo a mesma coisa para a relação do aumento do volume muscular. Então reparem que o volume muscular do reto femoral e principalmente do vasto lateral, que foi o mais frequente junto com o vasto intermédio, aumenta o sinal. Depois ele tem um decaimento nos próximos 15, 30 até 60 minutos e depois quando ele começa a chegar numa fase intermediária de 12 horas, passando para 24, 36 horas, há um aumento de novo do sinal, principalmente visto no vasto lateral e no vasto intermédio, que também são acompanhados pelo volume desse ventre muscular. O ventre muscular aumenta, principalmente. A explicação que eles dão no artigo em relação a por que o reto femoral ou o vasto medial
principalmente pela relação anatômica, pela relação do tipo de fibra e pela relação do tipo de movimento excêntrico que eles fizeram. Mas reparem que tem uma concordância do aumento de volume com o aumento de sinal. E aí é interessante que, quando esses pacientes excedem, a dor também acompanha de forma igual. Olha só que interessante, aqui no gráfico superior, onde eu coloquei dor, 1 a 2 dias, né, aí 24 a 48 horas, a dor também é maior e que coincide com o aumento do sinal e com o aumento transverso do músculo. Isso é muito interessante porque fala a favor de pensarmos qual a diferença do saudável e qual a relação do patológico. Então esses são gráficos interessantes para nós compararmos, mais uma vez, o vasto lateral em relação ao sinal T2, a relação do aumento transverso e a relação da dor. Reparem que são curvas e gráficos bastante semelhantes. Aqui outros trabalhos semelhantes, não vou me ater, mas são trabalhos também antigos, em relação aqui um paciente sem atividade, depois no B, a relação de fazer flexão plantar. Reparem como o aumento do sinal do gastrocnêmio e do sólio, e isso aqui é uma pergunta frequente, porque quando o paciente vem, se ele subiu uma escada, se ele andou para chegar no laboratório, ele vai ter um aumento de sinal comum do gastrocnêmio e do sólio, isso é fisiológico, não é patológico. Reparem que no número C, a relação de fazer a extensão do hálux, repare que apenas o ventre muscular do extensor longo do hálux ficou com alto sinal, tá? E a relação de pacientes saudáveis. E aqui tem vários outros artigos recentes da literatura mostrando outras técnicas radiológicas para que eu possa ver esse sinal. Então eu tenho várias formas de observar o sinal, aumento do sinal e a relação clínica. Aqui para trazer um pouquinho de um caso, para diferenciar do que nós estamos falando. Mulher de 31 anos refere dor contínua na forte intensidade na face anterior da coxa, uma coisa comum no consultório de todos os senhores, após intenso exercício na academia, com edema superficial, segundo ela, e melhora evolutiva após o tratamento com anti-inflamatórios e analgésicos. Reparem que ela tem o quê? Ventres musculares com sinais normais, isso é uma sequência T2 com saturação de gordura, aquela que brilha o alto sinal. Reparem que o ventre muscular do reto femoral está aumentado e com o sinal aumentado. Isso aqui foi chamado pela literatura de dor, né, da relação de dor de início tardio, chamado na língua inglesa de DOMS, né? Então isso é um fato interessante, mas é um fato preditor para nós pensarmos, será que se eu tivesse essa atividade dentro de um compartimento relacionado a uma fáscia e uma estrutura óssea, eu poderia ter uma síndrome compartimental? Isso tudo faz parte do mesmo espectro, depende de onde acontece, depende da relação outras, claro, da parte vascular e fisiológica de cada indivíduo. Mas esse é um sinal bastante importante para todos os senhores saberem. Aqui a relação que vocês sabem bem da mensuração por agulha, né, a manometria do compartimento, a relação de como ser feito isso. Aqui existem vários questionamentos na literatura, né, esse é o padrão ouro, né, é o padrão ouro estabelecido por todos os artigos relacionados a uma medida prévia do exercício e aumento pressórico pós. Mas tem uma discussão grande se eu tenho uma reprodução clara de colocar a ponta da agulha no local correto, no compartimento correto, no ventre muscular correto, em todos eles. Vou me passar aqui para não ter muito tempo. Então, a síndrome compartimental é uma entidade comum e frequente e subdiagnosticada, como o Dr. Camanho falou, correspondendo em média a 25% dos casos de dor na perna relacionada ao exercício, isso num artigo da American Sport Medicine, em 2015. Ocorre nas pernas em 95% dos casos, outras regiões nos pés, mãos, antebraços, musculatura paravertebral. Tinha um caso antigo meu que infelizmente eu não achei, eu perdi esse caso, que era muito interessante em relação ao pé, era um baterista, e ele trabalhava no hospital e à noite ele tocava nas bandas num bar, e ele chegava com dor no pé muito frequente, não conseguia andar. E uma vez ele conversando comigo, eu resolvi, falar, você toca, no outro dia você vem fazer o exame aqui, não tinha protocolo, claro, naquela época, faz mais de 10, 15 anos, e ele tinha um compartimento plantar bastante alterado de sinal pós a atividade dele. E aqui a relação de, tradicionalmente, uma forte associação com a atividade física de alto rendimento. Porém, no dia a dia, vejo pacientes de não alto rendimento, aqueles que são, por muitas vezes, sedentários e que buscam fazer alguma atividade física, e esses cursam também com síndrome compartimental de uma forma bastante clara. Então, a relação da fisiopatologia, existem vários trabalhos, aqui é um resumo de toda a fisiopatologia, que é mais complexa do que essa, que é a baixa complacência do compartimento facial, o aumento do volume intramuscular durante o exercício, ali até em 20%, aumento da pressão intersticial acima da pressão diastólica, faz um ciclo de hipoperfusão muscular transitória,
e uma compressão neural por muitas vezes nesses pacientes, levando a uma sintomatologia da síndrome compartimental. A verdadeira prevalência é desconhecida, por quê? Porque é difícil você protocolar, como o Dr. Camanho falou muito bem, e ter uma reprodução desses achados. A maioria das publicações da síndrome compartimental descrevem atletas, mas como eu falei, isso pode também ocorrer em não atletas, mas ele tem na relação de treinamento intensivo. Aqui interessante, nesse último artigo, na relação de um estudo retrospectivo em militares ativos nos Estados Unidos, relatou 4.100 casos de síndrome compartimental em 2006 e 2011, com uma taxa de incidência de 0,49 casos para cada 1.000. A idade foi um fator relevante. Reparem que a idade, como fator de risco mais significativo, com taxa de incidência ajustada para pessoas acima de 40 anos, 9 vezes maior do que aqueles abaixo dos 20 anos. Então, um ponto importante da parte da fisiologia do indivíduo e a relação da idade, com certeza, faz uma influência direta. Então, a síndrome compartimental caracterizada por uma dor bilateral, 80% a 95% dos pacientes apresentam uma queixa bilateral, que cessa imediatamente ou logo após a parada da atividade física. Esse é um ponto extremamente importante para os senhores saberem por que os resultados vêm negativos. Porque se eu demorar para fazer a captura de imagem e eu não tiver o dado clínico da queixa desse paciente, como os trabalhos mostram, eu perco, na verdade, o diagnóstico. O quadro costuma ser insidioso, normalmente ocorre em determinado a relação do momento de intensidade ou da duração da atividade física e pode recorrer, né? Na tentativa de progressão do exercício, a piora do quadro clínico, surgimento até de sintomas neurológicos em alguns casos, né? E aqui o tripé, né? O tripé desse conceito, que é a relação de uma síndrome, então lembrar do quadro clínico, a exclusão dos diagnósticos diferenciais e a ressonância magnética tem um papel fundamental nesse aspecto, na minha visão, e a confirmação do diagnóstico por manometria por agulha. Só que a ressonância magnética, ela fica de forma muito clara como alternativa após o esforço, sem ter que fazer uma intervenção e com, sinceramente, resultados talvez mais fidedignos, porque pela dificuldade de você fazer uma reprodução de análise pressórica de um compartimento. Então, a relação que vocês já sabem muito bem, melhor do que eu, a relação de fazer esse protocolo, existem queixas na literatura de algumas revisões, mas a pressão pré-exercício de 15 milímetros de mercúrio, a pressão pós-exercício de 1 minuto aumentar maior que 30 e a pressão pós-exercício de 5 minutos manter-se maior que 20, tá? A relação, esse é o artigo que nós publicamos de forma recente, com o objetivo de protocolarmos e trazermos a nossa experiência de grupo para a literatura. Então, o que nós temos aqui é um protocolo que eu acho bastante interessante e que ao longo de muitos anos nós fomos definindo. Então, o paciente precisa estar descansado e na unidade, no laboratório, também ficar por pelo menos 30 minutos em descanso. Sem atividades por 72 horas nós preconizamos. Claro, às vezes nós gostaríamos até que fosse maior, principalmente por aquele trabalho inicial dos japoneses que eu mostrei lá no início, porque isso faz diferença, faz diferença. Então, 72 horas é importante, porque se ele correu no dia anterior, ou se ele fez a atividade esportiva dele no dia anterior, ele vai contaminar a relação da análise desse exame. E aí, ele vai para a ressonância pré-exercício, onde nós vamos fazer essas sequências aqui, sempre bilateral e nunca numa perna só, mesmo que ele tenha queixa unilateral, sempre fazer bilateral, sempre é mandatório, fazer o sagital, fazer o coronal, para que eu faça diagnósticos diferenciais, como síndrome de estresse, todos os demais, fazer o axial T2 FET, esse é o grande mandatório, e aqui, esse parênteses é extremamente importante, a axial T1 incluindo a origem do tríceps sural, porque eu vou mostrar mais à frente aos senhores, a relação de eu ter variação anatômica e eu poder ter compressão vascular na região poplítea. Isso é extremamente importante, que o exame comece no nível da fossa posterior. E o estudo angiográfico, se eu percebo que eu tenho alguma coisa, eu faço o estudo angiográfico. Eu não faço o estudo angiográfico em 100%, mas eu acompanho o paciente em tempo real e aí eu faço. Esse paciente vai para a corrida em esteira. E ele, qual é o tempo? Nós não estabelecemos tempo. Porque se eu pegar um atleta maratonista e se eu pegar aquele que é um sedentário que quer fazer o seu esporte, o tempo de atividade são totalmente díspares. Então, qual é o ponto mandatório? A dor máxima tolerada. Quando ele atinge a queixa clínica dele, ele vai fazer o exame. E por isso que o conceito dentro de uma unidade, vocês imaginam, né? Eu tenho ressonância fazendo aqui, um paciente atrás do outro, eu preciso coordenar tudo isso, a máquina lá não pode parar,
eu tenho que fazer isso, manter ele correndo para que ele literalmente saia da máquina correndo pelo corredor e entre na máquina para fazer o estudo. Né? A ressonância precisa ser realizada imediatamente após a atividade física. Não pode, se o paciente voltou para vocês no consultório e dizem, doutor, eu fiquei 1h e 15 esperando depois que eu corri, não adiantou. Ah, eu fui no Parque Ibirapuera, corri, voltei, atravessei a rua, entrei no laboratório, esperei mais 45 minutos, não adianta. A relação de performance desse estudo cai de forma muito significativa. E aí eu volto e faço a ressonância pós-exercício apenas com axial T2. Eu não vou repetir todo aquele protocolo. O exame prévio já foi totalmente feito. Eu vou fazer aqui agora uma relação de fazer o axial T2. Por que o axial T2 com FET? É a sequência sensível para eu ver a alteração de líquido, ver edema, ver líquido extracelular e ver aumento volumétrico, tá? Então, como eu escrevo aqui embaixo, não há consenso, isso é um protocolo institucional e que nós levamos isso para a literatura com o objetivo de padronizarmos isso, né? Fica aqui até um convite, vocês que detêm um ambulatório, conseguem conter isso, de fazer, às vezes, um passo após. Podemos fazer um estudo conjunto na relação de avançarmos com avaliações de atividade na prática, né, em grupos controlados. Então, aqui não vou me ater isso rapidamente com a anatomia, tudo isso nós vamos avaliar a relação dos compartimentos, anterior, posterior, lateral e posterior superficial. Uma relação importante da prevalência, né, a prevalência anterior de 40% a 60%, o posterior de 32% a 60% e lateral. Isso na literatura. E o posterior, isso é uma queixa. Na verdade, não existe na relação posterior superficial. O posterior superficial é uma variação da normalidade, ele é fisiológico. E o tibial posterior, às vezes, na literatura, consiste e descrevem como um quinto compartimento. Na prática clínica do dia a dia, eu vejo uma relação do lateral mais evidente do que o posterior. Mas como os trabalhos não são muito relevantes na literatura, por isso que essas porcentagens de prevalência são díspares, tá? Mas a anterior e o lateral são muito prevalentes no dia a dia. Então, o aumento de intensidade de sinal muscular no T2 estir superior ao sinal do compartimento posterior superficial. Então, olha aqui, ó, essa é a relação pré-esforço, eu não tinha, aqui o sinal que vai aparecer alterado, pré-esforço, e aqui fica repetitivo, né? Eu tenho aqui, ó, o compartimento posterior com aumento de sinal, e o anterior também com aumento de sinal, mas vejam o aumento volumétrico também do segmento, tá? Isso é extremamente importante. E aqui agora, casos de rotina que ficam bastante repetitivos, né? Homem, 28 anos, início, deixa eu só baixar aqui as câmeras para poder ler, recente atividade física, refere dor em queimação e cãibra que impedem que continue correndo. Então, reparem, aquela mesma coisa, aqui os de cima são o pré-esforço e depois o pós-esforço. Reparem que eu sempre tenho alguns sinais alterados aqui nos gastroquinemos, bastante comum de nós vermos isso. Mas olha a diferença de aumento volumétrico e de sinal, tá? A mesma coisa, a relação de mulher 38 anos com queixa de dor anterior na perna durante exercício, a mesma relação, agora pegando o tibial e pegando o compartimento anterior. A relação de homem de 29 anos, não atleta, que iniciou musculação e corrida em esteira, 2 meses, mesma coisa o T2, e após apenas o compartimento anterior, né? Tem alguns casos, por vezes, que eu coloco até um marcador cutâneo para mostrar o local da dor, e ele é sempre coincidente com o achado. A relação de tratamento conservador, alguns artigos mostram, esse é um artigo interessante que mostra da relação de tipo de corrida, né? Ele fez a divisão de mariners americanos que corriam com extensão completa na passada e depois também na hora de fazer a saída do chão, do solo, né? Empurrar o solo, sempre com extensão. Eles mudaram, fizeram 2 grupos separados, um grupo flexionando para que o tibial anterior não tivesse uma presença de tão excêntrico, de ficar tão em extensão também, e fizeram com uma flexão do joelho, e esses grupos foram distintos em relação aos achados. Esses pacientes evoluíram melhor e com menor número de queixas para síndrome compartimental. A relação da fasciotomia, da relação cirúrgica, eu não vou me ater a isso é um ponto bastante importante, mas às vezes chega interessante a relação de alguns casos que eu já fiz, de relação de risco de lesão do nervo, quando essa fasciotomia, às vezes na cirurgia endoscópica ou alguma mão inadvertida, acaba fazendo uma iatrogenia. Então, isso é um ponto importante de acompanhamento pós. Mas a maioria dos casos que, por vezes, vem fazer controle, vem de uma forma bastante bacana e evolui muito bem,
por volta, às vezes, numa outra perna que ele não fez, só escolheu para fazer em uma, acaba evoluindo, às vezes, mal. A relação aqui, que eu gostaria de chamar a atenção, de chamar da relação do exercício também para a síndrome compartimental aguda induzida pelo exercício, né? O exercício pode também fazer síndrome compartimental aguda. Importante que todos tenham atenção, principalmente o radiologista e o ortopedista quando estão lá no pronto-socorro. Então, alguns artigos classificam até essa síndrome compartimental paravertebral em tipo 1, tipo 2, mas é a relação de uma ser aguda e uma ser crônica. Interessante ver os tipos de esporte, né? Downhill, esqui, o surf, levantamento de peso e aqueles casos, bypass cirúrgico, né? Cirurgias também que podem levar a alterações vasculares, né? Na nutrição vascular dos compartimentos. Mas é importante sabermos. Esse caso, um caso extremamente interessante, homem de 21 anos, dor lombar, tinha chegado aqui na América do Sul de 2 dias após prática de esqui intensa, com muita dor, chegou ao hospital com ausência de alterações neurológicas, com exame físico com dor nos músculos paravertebrais, com piora progressiva, sem resposta analgésica. Investigação laboratorial foi negativa para infecção. Repare a CPK dele no primeiro dia, 26 mil. Repare depois, 19 mil, 10 mil com hidratação. Repare o TGO de 609 e tinha uma creatinina normal. Mas repare que ele começou a ser hidratado e começou a melhorar, tá? Mas a dor persistia, a ressonância dele, reparem que toda a musculatura paravertebral unilateral de aumento muito significativo de volume e edema, né? Ele não tinha melhora. Esse paciente foi levado para fasciotomia no sírio-libanês e ele foi tratado com fasciotomia, 3 incisões, drenagem do hematoma paraespinhal, tinha sangue nesse segmento e ele evoluiu com a melhora bastante significativa. Esses 2 casos que eu vou mostrar aos senhores são casos recentes das últimas semanas nossas no Fleury, né? Muito interessante, de 2 histórias muito bacanas. Olha, homem de 27 anos refere dor no tornozelo e perna esquerda após corrida muito intensa e indecida há 2 dias. E ele chegou para nós com essa ressonância 2 dias após, mas repare como o compartimento do tibial posterior tem um aumento volumétrico, mas tem sangue também. E o mais interessante é que no contraste, nessa imagem D, praticamente a perfusão dele começou a diminuir. Tanto que eu conversei com um colega, né, que controla o caso, para fazermos uma imagem posterior, porque a minha preocupação com esse sinal de sangue aqui dentro do ventre muscular é que ele evolua para uma necrose muscular, que por muitas vezes acontece. O paciente acaba evoluindo para uma necrose e faz depois uma ossificação dessa necrose e fica com o músculo, na verdade, ali, totalmente ossificado, calcificado. Essa é um outro caso, depois de umas 2 semanas, olha que interessante, mulher 58 anos com história de dor na perna esquerda 2 dias após ir a uma festa e dançar muito com o uso prolongado de salto alto. E chegou com uma história bastante semelhante, olha os fibulares, olha a quantidade de edema, de processo inflamatório ao redor da pele, o aumento do volume e, mais uma vez, alto sinal na sequência T1 é igual a conteúdo hemático para nós, né? Muito edema, edema na face e, mais uma vez, a preocupação, pós-contraste, com perfusão reduzida, porque o compartimento muito aumentado, e essa paciente foi para a fasciotomia, logo depois do exame que ela fez conosco lá em Higienópolis, ligamos para o colega, mas ainda não tem um controle, não tem uma resposta da evolução. Diagnósticos diferenciais, para ser rápido, né, fratura de estresse, síndrome de estresse tibial, lesões musculares, hérnias musculares, aprisionamento da artéria poplítea, endofibrose da artéria ilíaca externa, são 2 pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Trombose venosa e neuropatias compressivas. Esses 2 pontos, né, do aprisionamento da artéria poplítea e da endofibrose, são achados importantes para os diagnósticos diferenciais do dia a dia e precisam ter o alerta clínico e o alerta do radiologista, né? E esses pontos podem trazer achados muito interessantes, que eu vou mostrar aos senhores. Então, a relação do aprisionamento da artéria poplítea, ele acontece por variação anatômica no cavo poplíteo, e a fisiopatologia tem muita relação porque ele faz na atividade física. O ventre muscular aumenta durante a atividade física, depois de passado ele diminui, então a sintomatologia é muito semelhante à síndrome compartimental. E por isso, né, a preocupação de fazermos o estudo angiográfico, seja por ultrassom Doppler, seja por exames angiográficos, eu acho a melhor forma é fazer por angiorressonância, que eu não tenho uma reação muito de invasiva para esse paciente. Por ultrassom é difícil, tem que ser muito rápido após o exercício, e a angiografia digital, ela é invasiva e fica preocupante. Esse caso é um caso muito bonito, um caso meu de muito tempo atrás. Apesar de ser mais comum a origem alta anômala do gastrocnêmio medial, nesse caso, vocês reparem aqui nas setas maiores,
que era o gastrocnêmio lateral. E esse paciente fazia atividade física, esse ventre muscular aumentava, aqui na tomografia, logo depois que nós fomos fazer a anjo dele, comprimia o trajeto da artéria, aqui na anjo ressonância, repara, faz totalmente uma intervenção abrupta da artéria e esse paciente tinha uma interrupção. Por isso, o radiologista precisa, e mais uma vez voltando ao que o Dr. Camanho falou muito bem, talvez colocar lá no pedido, né, já que o radiologista não sabe fazer, se houver a suspeita, começar com cortes axiais no nível do cavo poplíteo, né? E aí tentar, às vezes, passar o protocolo. Doutor Camanho, eu sei que isso não é certo, mas por muitas vezes os senhores precisam colocar ali no receituário o que vocês querem que faça, porque o radiologista, por vezes, não está muito atualizado. E aqui, se não for o caso, falar como que deve ser feito. Fazer o exame pré, fazer o exercício, fazer o exame pós e fazer o axial. Eu sei que é muita coisa, mas deve ser feito dessa forma. Então, é uma condição rara a endofibrose, estou passando agora por uma outra entidade, que é a endofibrose da artéria ilíaca externa, isso é super raro, mas é super interessante pensar para os atletas, principalmente esses atletas de endurance, principalmente atletas que fazem pedalam muito de forma significativa pela flexão do quadril, né? É uma claudicação unilateral da perna, desencadeada por um esforço quase máximo. O exame físico é geralmente normal em repouso, tá? E isso é uma estenose progressiva e pode resultar até em obstrução completa como resultado de secção e trombose dessa artéria. Então, olha que interessante, esse é um caso da literatura, esse caso não é meu. Reparem a lesão vista pelo ultrassom, né, na artéria ilíaca externa. Quando faz flexão tem até um kicking, tá vendo? Tá vendo até uma dobradura da artéria. Quando faz a anjo, reparem a área de de trombose, envolvendo a redução da artéria nesse segmento, tá? Então, extremamente importante, mas extremamente raro, mas lembrar, pacientes endurance, pacientes que pedalam, que começam a ter uma clínica, precisa olhar lá no começo, lá na raiz da coxa e na artéria ilíaca externa. Então, para conclusão, a síndrome compartimental diagnóstico de exclusão, comumente subdiagnosticada no contexto de dor na perna, embora controverso com uma série de limitações e pouco disponível no Brasil, a manometria por agulha ainda é o método padrão ouro na literatura médica. A ressonância é a melhor opção para a exclusão dos diagnósticos diferenciais e o uso de sequências pós-esforço é uma excelente opção, não invasiva a manometria por agulha, especialmente se conduzida de maneira adequada. A relação do organograma que nós colocamos, que nós propomos para o diagnóstico e acompanhamento desses pacientes é da seguinte forma. Então, eu tenho uma suspeita clínica, eu vou fazer a ressonância convencional, se eu já tenho uma convencional, reação de estresse, fraturas, hérnias faciais, neuropatia, todas aquelas que o senhor sabe bem. Ela é positiva, eu encerro a investigação. Ah, não, ela é negativa. Ah, variações anatômicas do tríplice sural. Vou olhar. Ah, ela é positiva, angiografia, ressonância, angiorressonância, síndrome do aprisionamento da artéria poplítea e sigo com o tratamento. Ah, não, ela é negativa. Ela é negativa e eu vou fazer a ressonância pós-esforço. Ressonância pós-esforço negativa, pesquisar endofibrose da artéria ilíaca externa. A positiva, ela é síndrome compartimental. E claro, se a angiografia aqui também for negativa, e para a ressonância pós-esforço. Então, esse é um organograma de organização para que as pessoas consigam ter também uma visão da condução clínica e diagnóstica desses casos. Eu gostaria de agradecer a todos, essas são todas as referências, se alguém quiser e saber mais um pouquinho de outras referências, eu posso encaminhar, esse é meu e-mail pessoal e esse é meu telefone. Mais uma vez, Dr. Camanho, Adele, todo o grupo, eu agradeço imensamente pela oportunidade e pelo convite. Muito obrigado a todos.